Qualquer momento a aula começa a ser gravada. Começou a gravação. Você está gravando esta reunião. Muito bem. Então, a pergunta tradicional, né, gente? Todo mundo está enxergando aí o slide? Sim, professor. Sim, professor. Bom, vamos lá. Segunda lei da termodinâmica, né? Continuação. Então, na aula do dia 29 do mês passado, nós começamos a segunda lei e a gente deu uma aula focada nos processos cíclicos. E essa parte de segunda lei, do ponto de vista do ciclo, está no capítulo 6 do nosso livro-texto. Na semana passada, que foi o dia 6 de julho, a gente estudou não o ciclo, mas um processo ordinário, comum, como, por exemplo, a expansão de um fluido dentro de um sistema. Então, foi um processo em que, por exemplo, 1, 2, estado inicial 1, estado final 2, e não teve a volta para o estado inicial, não completou o ciclo. E a gente conseguiu estudar o processo do ponto de vista da segunda lei. Para isso, a gente teve que introduzir o conceito de entropia, né? Entropia é o calor que o sistema troca com a vizinhança dividido pela temperatura na fronteira de troca de calor, a fronteira do sistema com a vizinhança, né? Lembrando sempre que a fronteira é representada por uma linha, por uma superfície, na verdade, pontilhada que envolve o sistema. Essa superfície não deve ser confundida, por exemplo, com a carcaça do sistema. Por exemplo, você tem um tanque com fluido. Então, a parede do tanque é a fronteira? Não, ela pode ser incluída no sistema, então essa linha pontilhada, essa superfície pontilhada estaria passando por fora da parede e a parede estaria do lado de dentro, ou o contrário, a parede do lado de fora. A fronteira, ela não tem superfície, ela não tem espessura. A espessura dela é zero. Então, a parede não é assim. A parede do cilindro tem espessura. Então, a gente pode considerar a parede dentro ou a parede fora do sistema. Normalmente, a gente considera a parede do lado de fora e, e a temperatura seria ali, em cima dessa superfície, tá? Bem, eu tinha falado para vocês no slide da semana passada, no primeiro slide da semana passada, que a aula de hoje, dia 13 de julho, seria sobre volume de controle. Estava errado. Aí, quando eu fui conferir o slide, o conjunto de slides da aula de hoje, é continuação de massa de controle, tá? E a aula da semana que vem, que é a última, é uma aula sobre volume de controle. E eu tinha até colocado na semana passada que hoje seria volume de controle e semana que vem complemento. Não. Então eu estou consertando aqui agora, nesse slide, tá? Pode ser até que eu entre nos slides que estão já postados da semana passada e conserte isso, tá? Mas também é um erro pequeno isso, né? E semana que vem, sim, que a gente vai falar sobre volume de controle. Eu estou na dúvida, eu não tenho certeza se na semana que vem eu vou apresentar para vocês a lista 9, que vai ser a aula número 9. Essa é a aula número 8. E além da lista número 9, vai ter também a prova, que eu já entrego para vocês fazerem aí
Então, isso aí eu tô realmente não me lembro como é que é o plano, tá? Mas vamos preparar para os dois casos aí. Seja como for, vocês vão ter um tempo para fazer tanto a prova quanto a lista, tá? Bom, por que que a gente ainda precisa de falar de volume de controle? Perdão, por que que a gente precisa ainda de explorar mais massa de controle? Nós ainda não vamos falar de compressor, turbina, ainda tem coisa para aprender sobre massa de controle. É basicamente por causa de duas equações TDS que a gente tem que estudar. E essas equações TDS, elas permitirão realmente escrever a segunda lei para um processo comum, um processo, por exemplo, uma expansão de um fluido, resfriamento de um fluido, um processo que tem o início e o final, mas não volta para o estado inicial, não fecha um ciclo, né? Existem algumas equações TDS na termodinâmica. Temperatura vezes a diferencial da entropia. Existem algumas. Essas equações foram propostas por termodinâmicos do século XIX que faziam parte daquela escola que eu falei para vocês, que foi fundada por Kara-Teodori. É o que a gente chama de termodinâmica kara-teodoriana. Kara-Teodori, que talvez seja o menos famoso deles, apesar de ter sido fundador, Kara-Teodori foi um deles, o primeiro, acredito eu. Eu não sou um profundo conhecedor da história da termodinâmica. Aliás, eu não conheço muito a história da termodinâmica. Outros nomes, esses são mais importantes, né? Clausius. Outro, mais famoso ainda, Gibbs. Gibbs, o grande matemático Gibbs, né? Gibbs era o maior matemático da sua época, né? E tanto é que as equações TDS são também conhecidas como as equações de Gibbs, porque foi Gibbs quem as introduziu. Bom, as duas mais importantes são essas aí, ó. Equação 1, vocês estão enxergando. TDS é igual a DU mais PDV. Do lado direito, é como se você tivesse um ΔS. Se você passasse a temperatura para o lado de lá dividindo, imagina que você pega esse T e passa para o outro lado dividindo. Então, o outro lado fica DU sobre T mais PDV sobre T. E no lado esquerdo, ds. Se você integrar a equação de um lado e do outro, né, você pode usar o operador integral, é como o operador vezes, né? Você pode multiplicar por menos um uma equação de um lado e do outro, né? Multiplicando por menos um, né? Uma, uma frase que você escutou do seu professor de matemática desde a época do colégio. Então, aplicando o operador integral de um lado e do outro, vai ficar integral de ds, que vai dar delta S. E do outro lado vai ficar uma integral muito complicada, né? Integral de quem? Integral de du sobre t, mais integral, né, de p dv sobre t. Vai dar para resolver essas duas integrais dependendo do t ser constante ou não, né? Ou de você conhecer como que t varia ao longo do processo. Mas essa equação, quando você olha para ela, TDS igual a DU mais PDV, o importante dela é que TDS é o calor, vocês concordam? TDS é de que? Ou melhor,
é deltinha Q, né? Afinal de contas, está até escrito aqui, olha aqui, ó. Tá vendo essa linha? Cadê o meu mouse? Tem hora que o meu mouse some. Tá vendo aqui, ó? TDS não é DQ? E esse PDV, no caso de um processo em que você não tem eixo, nem resistor elétrico dentro do sistema, o PDV, ou melhor, o menos PDV é o trabalho, a pequena quantidade de trabalho. Porém, esse calor e esse trabalho você não pode colocar como sendo uma diferencial exata, porque calor e trabalho, tanto calor e trabalho, não são função de estado. Você nunca pode falar, o sistema tem um trabalho de 100 joules. Se você aplicar uma força num sistema e esse sistema sofrer um deslocamento de tal maneira que você realiza sobre o sistema um trabalho de 100 joules, o sistema, ao receber esse trabalho de 100 joules, no final do processo, você não pode dizer assim, ah, então o sistema tem um trabalho de 100 joules dentro dele. Não, aquele trabalho foi usado para aumentar a energia interna do sistema. Aquele trabalho pode ter sido realizado para aumentar a entropia do sistema, para variar o volume do sistema. O sistema passa a ter um outro volume, uma outra temperatura, uma outra energia interna, uma outra entropia. Tudo bem. A entropia, sim, o sistema tem, né? Então, essa equação TdS igual a D1 mais PDV, você tem que pensar que nela só apareceu função de estado T, S, U, P e V. Isso são coisas que você encontra inclusive em tabelas termodinâmicas. Dado um determinado estado de um sistema, você pode achar quanto que vale cada uma dessas propriedades físicas do sistema. Quando um sistema tem uma propriedade física, significa dizer o seguinte, que essas propriedades são função de estado, né? O trabalho e o calor não são função de estado, são fenômenos de fronteira transitórios. Eu costumo comparar trabalho e calor com, por exemplo, o salário que a gente recebe no fim do mês. E energia interna, entropia, eu comparo com o saldo bancário que tem na conta da gente. Então, a conta bancária é o sistema. No fim do mês, o seu patrão deposita um salário na sua conta. Mas você não fica falando assim, ah, agora eu tenho um salário na minha conta, agora eu tenho dois salários na minha conta. Não, quando você recebe o salário, é um fenômeno de fronteira entre o mundo aqui fora e a sua conta bancária. E um fenômeno transitório. Ele durou ali aquele pequeno intervalo de tempo em que a empresa aperta alguns botões lá no computador e sai o dinheiro da conta da empresa onde você trabalha, que é a vizinhança, e entra o dinheiro na sua conta bancária. Aí você fala que o saldo seu ficou maior. O seu saldo é como se fosse o seu patrimônio financeiro, não é mesmo? E a energia interna é o patrimônio energético do sistema. Tem duas maneiras de você mudar o patrimônio energético de um sistema, no caso de uma massa de controle: trabalho e calor. Enquanto que na conta bancária tem muitas formas, né? Pode ser, como é que você pode introduzir dinheiro na sua conta, né? O salário que você recebe, ou uma pessoa que está te devendo um dinheiro, precisa de fazer um pagamento para você, e aí faz um Pix para você, ou um DOC.
ou um TED, ou deposita um cheque na sua conta, ou vai na boca do caixa e deposita um dinheiro. E tudo isso aí que eu falei pode sair também, né? Salário não, salário nunca sai. Você nunca fala, eu desdepositei um salário da minha conta. A não ser que você seja a empresa. Se você for a empresa, sim, né? Você paga o salário para o seu funcionário. Então sai um salário, vamos dizer assim, uma coisa que chama salário da sua conta, da sua empresa, para a conta do seu empregado. Bom, mas voltando para cá. Essa equação é a primeira, TDS igual a DU mais PDV. Essa é a segunda, TDS igual a DH menos VDP. Como é que a gente demonstra essas duas equações? Como é que é a dedução, deduções dela? Resposta: misturando a primeira lei com a segunda lei. Aqui, ó. A primeira lei não fala que DU não é igual a DQ mais DW? Você estava acostumado com essa forma mais assim, delta U é igual a calor mais trabalho, né? Porque se você fizer a integral de um lado e do outro, vai dar que a variação de energia interna é igual ao calor que o sistema trocou com a vizinhança, mais o trabalho que ele trocou com a vizinhança. Lembrando que ambos, calor e trabalho, têm um sinal positivo se entram no sistema e negativo se saem. Nessa soma, você pode ter um positivo e outro negativo, por exemplo. Um sistema ganha calor, e aí ele levanta o êmbolo. É um cilindro, o sistema é um fluido que está dentro de um cilindro com êmbolo móvel. O sistema ganha calor e o êmbolo sobe. Então o calor é positivo e o trabalho vai ser negativo, porque o sistema vai ceder trabalho para a vizinhança. Essa soma, né, por exemplo, o calor é mais 100, o trabalho é menos 20, por exemplo, então 100 somado com menos 20 não vai dar mais 80? Isso quer dizer que a energia interna variou de 80 positivamente. Essa forma aqui, ela vale para qualquer tipo de processo, tá? Reversível ou não reversível. Se esse êmbolo que eu te falei nele tiver atrito, tiver alguma coisa causando turbulência, não tem problema, tá? Você vai poder usar a fórmula do mesmo jeito. Nenhum empecilho. Deixa eu só colocar o meu celular aqui para carregar, porque senão daqui a pouco eu vou ter problemas. Deixa eu ligar aqui na tomada. E eu também preciso que ele fique pertinho de mim para eu ver a horas. Ok. Ok, gente. Então agora são 7h20. Bom, então se você pegar aqui, no lugar desse dq, você colocar TDS, né, que é o calor, e no lugar desse trabalho você colocar menos PDV, e se você passar esse menos PDV para o outro lado somando, vai ficar que TDS é igual a DU mais PDV. Pronto, tá demonstrada a primeira equação. TDS igual a DU mais PDV. Dividindo tudo pela massa do sistema, ds dividido pela massa é o ds pequeno. Du dividido pela massa é o du pequeno. E PDV dividido pela massa, o dV vira dV pequeno. Quer dizer, S minúsculo, U minúsculo e V minúsculo é que realmente são tabeláveis, né? Você não tabela a entropia total, a energia interna total ou o volume total. Você tabela o volume por unidade de massa, o Vzinho, quilograma por metro cúbico, cujo inverso é a massa específica, a densidade. A outra equação, você tem que usar a fórmula de que U é H menos PV. A gente conhece mais que H é U mais PV, mas eu já isolei o U
e o U ficou H menos PV, aí você entra na fórmula dU, aí você tem que derivar aqui, ó, diferenciar, né? É a regra normal da derivada. dU, aí você faz o H virar DH, e como aqui é um produto PV, você tem que manter o P, multiplicar pelo dV, depois manter o V e multiplicar pelo dP. Aquela fórmula que a gente conhece mais por assim, UV, né? U' V mais V' U, aquela forma da derivada do produto. E é claro, tem um menos aqui, então por isso que o menos apareceu aqui e aqui. Aí você substitui esse dU dado por essa. Luiz, você tá mudo, Luiz. Agora, voltou a minha voz? Voltou. Voltou. O que é que vocês perderam, gente? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. O finalzinho aí dessa explicação que você estava na derivação. Na derivação, eu expliquei para vocês que tinha que pegar o U e derivar. dU, aí aqui vira DH e o PV é a regra do produto, né? PDV menos VDP. Menos, né? Porque tem o menos aqui. Até aqui foi? Isso, tava aí. Tá. Bom, aí eu multiplico aqui, tá? Eu substituo essa forma dU nessa expressão aqui, ó. Nesse dU aqui, tá vendo? Ó? Quando eu substituo isso aqui nessa expressão, aí você vai conseguir cancelar. Na verdade, eu acho que eu substituí aqui, nessa primeira aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó. Tá? No lugar desse dU, eu coloquei DH menos PDV menos VDP. Do lado de lá tem TDS menos PDV. Como apareceu menos PDV de um lado e do outro também, cancelou. E aí, quando você isola o TDS, fica que TDS é DH menos VDP, que é a forma de cima. E se dividir tudo pela massa, fica TDS específico igual a DH específico menos VDP específico, Vzinho, tá? Equação 2. Comentário é a coisa mais importante que tem, tá aí embaixo. Como U, T, S, P e V são funções de estado, as equações TDS podem ser usadas para qualquer processo reversível ou irreversível, porque essa forma aqui de calor TDS e trabalho igual a menos PDV, isso aqui é só para processo internamente reversível, só. Mas a gente conseguiu, não obstante essas duas fórmulas aqui serem válidas só para processos internamente reversíveis, chegar em equações que são válidas para qualquer processo, tá? Essas aqui. Então, o que a gente vai fazer com essas duas equações TDS? Bom, nós vamos deduzir, a partir dela, fórmulas que realmente vão importar. Fórmulas que vão dar a variação de entropia, né? Então, por exemplo, como é que a gente pode calcular a variação de entropia em substâncias incompressíveis? Substância incompressível é sólido e líquido, que quando você aumenta a pressão, eles não mudam o volume. Claro, mudam, mas mudam muito pouco. A turma da resistência dos materiais estuda exatamente isso, né? Variação de volume, variação de comprimento, deformações elásticas que acontecem nos sólidos.
Você comprime, o sólido deforma, você tira a pressão, o sólido volta ao normal de novo, dentro do regime elástico. Mas nós aqui na termodinâmica, essa variação de volume é muito pequena, então por isso que a gente fala que o fluido, ao sofrer um aumento de pressão, praticamente ele não muda de volume. Então, o V é constante, logo o dV é zero. Então, se a gente pegar aquela primeira equação, qual que era ela? TdS é igual a du mais PDV. Olha aqui, ó. TdS é igual a du mais PDV. Esse dV vai ser zero quando você está mexendo com a pressão. A pressão pode ser qualquer uma que o dV é zero. Então, a equação fica TdS é igual a du. Só que o du, ele é MVdt. MCV/dt. Você vê o calor específico, né? A volume constante. E que é praticamente, o calor específico a volume constante é praticamente igual ao calor específico a pressão constante. O que é calor específico? Calor específico a gente já discutiu. Uma propriedade física que você obtém pegando uma pequena quantidade de calor e dividindo pela massa vezes o ΔT que o fluido sofre. Se você fizer essa adição de calor no corpo para ele sofrer essa variação de temperatura, mantendo o volume constante, você vai achar o CV. Se você fizer o experimento no laboratório, né, adiciona calor, mede esse calor que você adicionou no corpo, mede a pequena variação de temperatura que o corpo sofreu e faz calor dividido por m ΔT, você achou o calor específico a volume constante. Mas é muito difícil de fazer o experimento de, por exemplo, se aquecer um sólido, ele vai mudar de volume, ele dilata. É mais fácil fazer o experimento a pressão constante. Você aquece o sólido exposto à pressão atmosférica, por exemplo. Então, no laboratório, você acaba obtendo CP. Só que o CV é praticamente igual ao CP, que a dilatação térmica é muito pequena. Então, é melhor usar a forma MCP/ΔT. CP é tabelado. Todo sólido, todo líquido vai ter uma tabela com CP, tá? E aí, quando você substitui aqui na fórmula, fica TdS igual a MCP/dt. Passando o T para o outro lado, dividindo, vai ficar que o ds é MCP/dt sobre T, integrando de um lado e do outro, e considerando que a massa não muda, e o CP muda muito pouco com a temperatura, ele vai para fora da integral, e a gente sabe que a integral de ds é ΔS, né? Integral de ds é S, mas quando você substitui os limites de integração desde o estado inicial até o final, vai dar S2 menos S1. Você pode fazer isso exatamente porque entropia é função de estado. Você pode falar entropia 2 menos entropia 1. E aqui, quando você faz integral de dt sobre t, é o famoso logaritmo neperiano da temperatura. Substituindo, vai dar ln de t2 menos ln de t1. A diferença do logaritmo é o logaritmo do quociente. Essa fórmula que apareceu aqui, ó, ΔS igual a MCP, logaritmo neperiano de T2 sobre T1, ou se dividir pela massa, né, a massa some, e aqui vira ΔS pequeno. É a fórmula para calcular a variação de entropia em sólidos e líquidos. Eu posso usar a tabela? Eu posso fazer um problema em que eu vou calcular o ΔS de um líquido, por exemplo, usando tabela, que a gente sabe que tem tabela de líquido? Pode, claro. Se você tem um estado inicial, se você tem um estado final, você entra na tabela e pega o S1, pega o S2, subtrai um do outro, você tem um ΔS. Mas você vai ver que se usar a forma CPLN de T2 sobre T1, vai dar o mesmo valor praticamente. Por exemplo, olha aqui. Bom, primeiro deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Luiz. Beleza, obrigado. Então, fora do Tô ouvindo. livro. Tá ok, obrigado. Um sistema é constituído por um radiador de alumínio, cuja massa é 5 kg. O líquido R134A, com massa 2 kg, está dentro desse radiador. Então, vocês estão vendo aqui, é um radiador na forma, por exemplo, de um cilindro, isso que seria um cilindro, né? Você, isso é um disco. Não, mas
Pensa na profundidade. Isso é um cilindro. E as paredes do cilindro têm aletas para facilitar a troca de calor com o meio ambiente, tá ok? Muito bem. E esse líquido, 2 kg de S134A, está a menos 20 graus, enquanto que o ambiente está a mais 20 graus. Bom, isso estava dentro de um freezer, tá? Então, o sistema é retirado do freezer e exposto ao ar livre, igual está na figura, de modo a receber calor do ambiente, até ficar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, eu quero saber várias coisas aí. Eu quero saber letra A, letra B, letra C e letra D. Aqui, não sei o que aconteceu, que o A virou A de novo. Isso aqui, na verdade, é B. Isso aqui é o C. E esse aqui é o D. Tá ok? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Olha, da tabela 4, para a temperatura média de zero, por que a temperatura média é zero? Porque o fluido que está dentro do radiador no estado líquido, ele estava a menos 20. Ele vai receber calor do meio ambiente, não vai ficar igual a mais 20. Então, qual foi a temperatura média? Zero. Então, se eu for nessa tabela A4, vamos ver o que é a tabela 4? A tabela 4 é essa daqui. Ela está no livro de vocês. Essa tabela 4, ela tem quanto que vale o calor específico da água. E se a gente pegar o calor específico para a água, tem o calor específico da água, não é o nosso caso, tem o calor específico do S134A, exatamente líquido, que aqui está escrito líquidos e sólidos, tá? A parte A da tabela é líquidos e a parte B da tabela é sólidos, tá? Se você pegar o S134A, você tem ele líquido, exatamente líquido, saturado, em menos 20 mais 20. São esses dois valores aqui, estão vendo? Claro que eu vou pegar um, somar com o outro e dividir por 2 para achar o valor na temperatura média. Se não, vejamos. Olha aqui, ó. Somei um com o outro, dividi por 2 e achei. Agora, e o do alumínio? O alumínio está aqui, ó. 250 e 300. Qual que é o valor da temperatura? A temperatura foi menos 20 é 253 Kelvin e mais 20 é 293, tá? Bom, eu considerei que o 253 está muito perto do 250 e o 293 está muito perto de 300. Você pode até falar assim, o 253, ok, está bem perto de 250, mas 293 está 7 Kelvin de 300, mas está perto, porque 300 é um número muito grande. Você não está errando tanto assim, tá? Então eu peguei esses dois valores aqui, ó, do calor específico do alumínio, somei um com o outro e dividi por 2. Se não, vejamos aqui, ó, somei um com o outro e dividi por 2, tá? Então eu tenho o CP do R134A e o CP do alumínio. Agora, como é que eu acho o quanto de calor que o sistema recebeu? Lembra que eu falei que o sistema pode ou não ter a parede fazendo parte dele? Aqui eu estou considerando que a parede faz parte do sistema. Então, se eu fosse desenhar uma linha pontilhada em volta do meu sistema, eu tinha que pegar uma linha pontilhada passando por toda esse conjunto aqui, ó. Devia até fazer isso, mas vai dar muito trabalho fazer isso aqui agora. Essa linha pontilhada passando em volta de toda essa parede, tá? Que seria o sistema. A parede
que não é nada, tem 5 quilos de massa, mais o fluido que está lá dentro, que tem 2 quilos de massa. Então, na hora de calcular calor, eu posso fazer MCP ΔT, a forma que vocês conhecem desde a época do colégio, não é mesmo? E eu faço isso para o radiador de alumínio, mas eu faço isso para o fluido também. Então, vai ficar MCP. O ΔT vai ser de 40, né? Que vai ser 20 menos 20. Temperatura T2, que é 20, menos temperatura T1, que é menos 20. Faço a mesma coisa para o alumínio. Acho calor aqui, um calor aqui, que eu não vi quanto que é cada um. Somei, eu já pus a soma, 281,7 quilojoules. Bom, letra B. Eu perguntei quanto que vale a variação de entropia do sistema. Bom, o sistema não é o radiador de alumínio mais o fluido que está lá dentro, mas o radiador não é sólido. E o líquido e o R134 que está lá dentro não está se mantendo sempre no estado líquido, então eu posso usar a fórmula MCP ln de T2 sobre T1 para o radiador e somo com MCP ln de T2 sobre T1 para o fluido. Eu estou usando a fórmula de sólido, de incompressível para calcular a variação de entropia que a gente deduziu agora há pouco. ΔS de um sólido ou de 1 litro é MCP ln de T2 sobre T1. Substituir os números. 293, tem que ser em Kelvin, né? Essas coisas de TdS, integral de dq sobre T. Quando o T aparece sozinho, é Kelvin, tá? Tem que ser Kelvin. Quando é sozinho, igual aqui, ó. Aqui era sozinho, porque era ln de T2 menos ln de T1. Agora, quando é T2 menos T1 diretamente, não tem um logaritmo na jogada, tanto faz Kelvin ou Celsius. Mais o MCP ΔT do fluido. Então, achei que a variação de entropia do conjunto, né, do sistema todo, o R134A mais o alumínio da parede, deu 1,053 kJ por Kelvin, positivo, porque ganhou calor. E como é que você acha o ΔS do ambiente? ΔS do ambiente, você pode usar a fórmula raiz. Qual que é a fórmula raiz da variação de entropia? Que ΔS é integral de Tq sobre T, mas como o T do ambiente não muda, a temperatura do ambiente se mantém constante, então você vai poder fazer Q sobre T, porque o T vai para fora e fica integral de dq, que é Q. Cuidado, o calor que a gente achou aqui de 281,7 kJ, que é positivo para o sistema, para o ambiente ele é negativo, claro, porque o ambiente perdeu esse calor. O ambiente deu esse calor para poder esquentar o fluido, dividido pela temperatura do ambiente, deu esse valor. A gente já sabia, porque a variação de entropia positiva sempre ganha da variação de entropia negativa, no caso de um processo real, de maneira que o ΔS total do conjunto todo, sistema mais ambiente, que é o que a gente chama de universo, vai ser a soma do positivo com o negativo e vai dar positivo. Isso aqui nada mais é do que a entropia total aumentou. É sempre assim, a entropia total sempre aumenta. No máximo, ela pode ficar igual a zero. Não, ou seja, o ΔS total dá zero, quer dizer que a entropia total não varia. Mas para isso acontecer, você teria que tirar a irreversibilidade que tem aqui, ó. Quando você olha para esse sistema, está havendo um desperdício de trabalho aqui, porque isso aqui é uma fonte quente, a 20 graus Celsius, isso aqui é uma fonte fria, a menos 20. E quando você transfere calor de um lugar quente para um lugar frio, você está perdendo a oportunidade de interpor entre a fonte quente e a fonte fria um motor térmico, de maneira que esse motor térmico poderia realizar trabalho, entendeu? Então, quando eu olho para isso, eu vejo desperdício de energia. Você está a 30 graus Celsius mais ou menos, tá bom?
Dentro do seu corpo é 38 graus Celsius. Se tivesse um termômetro lá dentro de você, ele ia marcar 38. Debaixo do seu braço é 37, 36,5, né? Dentro da boca. Tanto é que a gente coloca muito termômetro na boca do paciente ou debaixo do braço. Na testa também a temperatura é por volta de 37. Mas o corpo como um todo, considerando que a ponta dos dedos são mais frias, a gente pode falar que o corpo da gente está mais ou menos 30 graus Celsius. E você está transferindo calor para o meio ambiente agora. Claro que o meio ambiente está a 20 graus, 15 graus agora. Tá vendo desperdício de energia nesse momento? Se tivesse um motorzinho do seu lado, esse calor que você está transferindo para o meio ambiente, podia estar acionando esse motorzinho térmico, né? Ia produzir um trabalho e uma quantidade menor ia ser jogada no meio ambiente. Até bom que o meio ambiente ia aquecer menos. E esse trabalho você podia usar para quê? Podia usar para alimentar a bateria, por exemplo, do seu celular, né? Então, o mundo, o universo, é cheio de pequenas trocas de calor entre uma fonte quente e uma fonte fria. E quando você vê isso acontecendo, há ali um desperdício de trabalho, um trabalho potencial que podia estar sendo produzido. Você pode falar comigo assim, não, mas que absurdo, agora nós vamos colocar cada ser humano produzindo trabalho? Sei lá, de repente existe alguma sociedade super inteligente em que existe algum, algum motor térmico gerando trabalho assim, né? Tudo bem que isso aí é exagero que eu estou falando, mas você imagina uma indústria que fabrica tubos. Não sei se vocês já visitaram, eu já visitei várias. A Valorrec, por exemplo, que eu trabalho com eles em projetos, meu grupo de pesquisa, né? Ano que vem até eu tenho uma bolsa de mestrado para oferecer para um aluno do ano que vem, que entrar no ano que vem para fazer o mestrado no PPGMEC com bolsa durante 2 anos da Valorrec. Olha, a Valorrec fabrica tubos que têm 15 metros de comprimento, diâmetro de 15 polegadas, por exemplo, de diâmetro. São tubos assim muito grandes, muita massa. Quando sai do processo de trefilação, na verdade, né, trefilação a quente, esses tubos eles saem assim a 700 graus Celsius, 500 graus Celsius, eles vêm do processo de trefilação rubros, absolutamente vermelhos. Quando a gente vê os tubos no pátio, a gente fica a uma distância de 100 metros, 200 metros dele e a gente recebe uma radiação no rosto impressionante. E eles ficam ali sendo resfriados no meio ambiente até ficar na temperatura ambiente. Imagina a quantidade de calor que eles transferem para o meio ambiente. Que desperdício de trabalho, né? E como é que a gente mede esse desperdício de trabalho? Por esse número aqui, ó. Quanto maior esse número for, ele vai ser positivo. E quanto maior ele for, mais trabalho está sendo perdido. Sabe o que é Joule por Kelvin? A quantidade de trabalho que você está perdendo. Por Kelvin, que Kelvin é esse? Bom, nós vamos discutir isso daqui a pouco. Então, o comentário: ΔS total é uma medida do trabalho perdido. Na transferência de calor desse problema, perdeu-se a oportunidade, perdeu-se a disponibilidade que tinha ali de converter parte do calor liberado pela fonte quente para a vizinhança, e isso podia ser feito por um motor térmico que deveria ser interposto entre o sistema e a vizinhança. Quanto maior for o ΔS, maior será o trabalho perdido. Bom, deixa eu perguntar. Todo mundo está me ouvindo? Alô? Sim, Estamos sim. Não, né? Beleza.
Todo mundo está ouvindo, né? Gente, agora, ΔS para gás ideal. Agora é mais complicado. Não tem tabela para calcular a variação de entropia de gás ideal, tá? Assim como não tem tabela para calcular a variação de entropia de sólidos. Você tem que usar aquela forma que eu mostrei. Variação de entropia de líquido tem, tá? A gente podia ter entrado na tabela do R134A líquido saturado para temperatura de -20 e para temperatura de +20 e pegar o SL lá. E nesse problema, em vez de usar MCP logaritmo neperiano de T2 sobre T1, a gente podia pegar o S2 e o S1 desse jeito, direto na tabela. Mas a gente usou a fórmula. Para o alumínio, não tem jeito. A gente tinha que usar MCP ΔT. E quando é gás ideal, ar, nitrogênio, também não tem tabela. Qual que é a fórmula? A fórmula são essa fórmula aqui, equação A ou equação B, tá? ΔS de gás ideal é a integral de Cp dt sobre T menos R logaritmo de P2 sobre P1. Ou pode ser também integral de CV dt sobre T, mas mais em vez de menos. R logaritmo de V2 sobre V1. A equação A é melhor. A gente usa mais, tá? Se eu tivesse fazendo um curso relâmpago em que ia ser só formulário para a gente usar aqui, eu ia pôr só a equação A. Como é que a gente deduz essas equações? Bom, a partir das equações TDS, você tem duas equações TDS. TDS é DU mais PDV ou TDS é DH menos VDP, tá? Mas a gente tem que lembrar também que o DH é CPDT e o DU é CVDT. E aqui a gente não pode falar que CP e CV são iguais, não, porque CP é igual a CV só quando é sólido ou líquido. Agora, quando é gás, é diferente. Tanto é que CP menos CV é igual a R. É igual a constante de gás ideal do gás. E também a equação de gás ideal, o modelo de gás ideal, PVzinho igual a RT. Lembrando que esse R não é o R universal, né? É o R universal dividido pela massa molar. Cada gás tem o seu próprio R. Bom, como é que eu demonstro a primeira equação? Está escrito aqui, tá? Você tem que combinar a equação 2 com a equação 3 e com a equação 5. Se você combinar essas três equações aí, você deduz a equação A. Posso até falar o seguinte: se você agora pegar a equação 1, só que eu vou mudar a cor aqui. Eu vou falar que a cor aqui é verde, tá? Se você pegar a equação 1, uma equação 4, uma equação 4, com a equação 5. Então, essa equação 5 aí, no caso, ela seria usada nas duas deduções, né? No caso aqui, ó. Se você fizer essa combinação aqui, ó, você deduz a equação B, tá bom? Então, eu não vou fazer a dedução, não, porque ela já está aí mostrada o que você tem que fazer aqui, ó. Tá ok? Então, vamos pensar na primeira equação. ΔS de gás ideal é isso aí, integral de Cp dt sobre T menos R logaritmo de P2 sobre P1. Essa equação, não só essa, como a segunda também, não só a como a B, tem só um problema que nós vamos ter que resolver, que é essa integral. Porque como é que eu faço com essa integral? Bom, a integral de Cp dt sobre T ou a integral de Cv dt sobre T, uma primeira maneira de resolver isso é considerando que o Cp é constante e o Cv é constante. Então, ele vai para fora da integral
e a gente tem Cp ln-T2 sobre T1. Você vai até falar, ficou igual a fórmula do sólido e do líquido? Não, não ficou não, porque esse pedaço é igual, mas tem menos R logaritmo de P2 sobre P1 ou mais R logaritmo de V2 sobre P1. Tem uma parcela a mais, né? Tem uma parcela a mais. Agora, no caso da primeira integral, essa daqui, se você quiser fazer uma coisa mais precisa, você faz o seguinte: essa integral foi resolvida considerando que o Cp varia com a temperatura, tá? Pegou-se lá uma fórmula do Cp variando com a temperatura, essa fórmula, inclusive, veio da termodinâmica estatística, que é uma fórmula que Cp em função do T, aí deu para fazer a integral, ela foi resolvida, inclusive, numericamente, porque é uma função muito complicada, e o resultado foi tabelado, tá? E esse resultado foi tabelado na forma de uma coisa que a gente chama de S expoente zero, que é a função só da temperatura. Então, você vai na tabela e pega o S0 para a temperatura T2, o S0 para a temperatura T1, e quando subtrai um S0 do outro, você acha isso aqui. Zero para dizer que não é exatamente a entropia, é uma coisa que tem unidade de entropia, mas é uma entropia modificada, tá? E aonde que tem esse S0 tabelado? Na tabela 6 para o ar. Tabela 5, perdão, para o ar. E na tabela 6 até a 11 para outros gases. Só que para o ar está na base mássica, vai ser kJ por quilograma. E nos outros gases, que é a tabela 6 até a tabela 11, está na base molar, vai ser kJ por quilomol. Para você converter da base mássica, melhor, da molar para mássica, é só você pegar o U, o H ou o S0 e dividir pela massa molar do gás que você converte. Bom, então, vamos fazer um exercício, tá? Agora são 7h53. A aula de hoje é mais rápida, viu, gente? Nós não vamos até 9 horas, não. Tem poucos exercícios aqui para a gente fazer. Então, eu vou lá no exercício 7h21. Eu não fiz o print dele hoje, não. Eu não tenho aqui a foto dele, não. Vou ler para vocês o exercício. À medida que eu for lendo, prestem atenção na figura. 7h21 fala assim: um dispositivo cilindro-pistão mantido a pressão constante de 0,1 megapascal contém o gás nitrogênio, que é resfriado de 150 graus para 40 graus Celsius. Letra A. Encontre a transferência de calor que sai dele em kJ por quilograma. Ele está falando, find the heat transfer out, quer dizer, out, que saiu. O trabalho recebido, dado, né, em kJ por quilograma. C. A mudança de entropia do nitrogênio em kJ por quilograma Kelvin. E D. A geração de entropia para o sistema todo, que inclui a região de transferência de calor. Se a temperatura do meio ambiente é 22 graus Celsius e está pedindo para achar esse ΔS total em kJ por quilograma Kelvin. Tudo aqui vai ser por quilograma porque ele não deu a massa de fluido que está dentro do sistema e nem deu o volume do sistema, porque se tivesse dado o volume do sistema eu acharia a massa, tá? Então é isso aqui, ó. O fluido é nitrogênio, N2. A pressão aqui dentro vai se manter igual a 0,1 megapascal, que é a pressão atmosférica aqui, sem kPa. A temperatura era muito alta, ela foi diminuindo até virar 40, podia ter diminuído até mais, até ficar em 22, entrar em equilíbrio térmico com o meio ambiente. E por quê? Porque o sistema cedeu calor para o meio ambiente, e à medida que o sistema foi resfriando,
para que a pressão aqui dentro não mudasse, o êmbolo começou a baixar. O fluido foi perdendo calor, mas foi ganhando trabalho, tá? A pressão se manteve constante. Normalmente, quando você tem um êmbolo livre para se movimentar, subir ou descer, esse processo é isobárico, tá? E ele está pedindo esse calor, esse trabalho, o ΔS só do nitrogênio e o ΔS total. É um problema muito parecido com o primeiro que a gente fez, em que o radiador ganhava calor do meio ambiente. Aqui a diferença é que o meio ambiente é que está ganhando calor. Aqui também nós vamos achar um ΔS total positivo, tá? Por que que a gente sabe que vai achar um ΔS total positivo? Porque eu estou transferindo calor de um lugar quente para um lugar frio e eu não estou tendo um motor aqui no meio para aproveitar esse trabalho. Sempre que você joga calor de, um, de uma fonte quente para uma fonte fria, que em geral é o meio ambiente, você está perdendo a oportunidade de realizar trabalho. Eu não digo que você está jogando trabalho fora. Não é que você está jogando trabalho fora. Deixa eu te explicar de outra maneira. Imagina que uma pessoa está com o bolso cheio de dinheiro. Tem um monte de nota de R$ 10, R$ 20 e R$ 50 no bolso. E essa pessoa resolveu jogar esse dinheiro fora. Então ela chega assim do alto de um prédio e começa a jogar dinheiro lá embaixo. De vez em quando tem gente que faz umas doideiras dessa, não é? Chuva de dinheiro. Aí não, aí você está jogando dinheiro fora. A situação aqui é diferente. É como se você estivesse andando na rua, caminhando pela rua, e quando você olha para o chão, você vê um dinheiro no chão. E você resolve não abaixar para pegar aquele dinheiro. Você vê e não pega. Você perdeu a oportunidade de pegar aquele dinheiro. Aqui, nós não estamos jogando trabalho fora. O objetivo aqui era transferir calor. E o calor foi transferido. Lá no processo industrial, na planta industrial onde esse processo estava acontecendo, o objetivo era esse: transferir calor do nitrogênio para o meio ambiente até o nitrogênio se resfriar, igual os tubos da Valorec tem que ficar resfriando no pátio, tá bom? Então, nada demais, o processo normal está acontecendo. Só que ali existe uma oportunidade para você fazer cogeração. Além daquele processo que está acontecendo, que é o resfriamento do nitrogênio, você pode produzir paralelamente, é um subproduto, um trabalho. Então, é um trabalho que estava disponível, mas tinha um investimento. E que de repente não vale a pena. Colocar aqui uma máquina, essa máquina custa dinheiro. Instalar, manter. Igual aquele dinheiro que estava no chão, às vezes dava trabalho para pegar. De repente ele não estava no chão assim tão fácil. Ele podia estar dentro de uma boca de lobo. Você viu lá dentro o dinheiro, mas você tinha que, sei lá, pegar um ferrinho, ou pegar um barbante, colocar na ponta do barbante um ganchinho, agachar, ficar de joelho ali e tentar pescar o dinheiro, entendeu? Então você ia gastar um tempo, você ia ter que fabricar um dispositivo, que no caso era esse barbantinho com gancho, para puxar o dinheiro. Você fala, só R$ 10. Deixa isso ali dentro da boca de lobo, deixa eu continuar a minha jornada. Então, a maioria dos processos que você tem na indústria, você quer continuar a jornada, porque para o processo acontecer, basta o nitrogênio resfriar de 150 para 40. Azar se você está perdendo trabalho ali, mas que tá, tá. E como é que eu quantifico o trabalho perdido? Tudo começa pela variação de entropia total. Você tem que calcular o ΔS total para ter uma noção de quanto de trabalho que você está deixando de gerar. Então vamos lá, como é que faz a conta aqui? Bom, primeira coisa que ele pediu,
Quanto de calor que foi perdido? Olha, calor é ΔH, quando o processo é a pressão constante. Então, aqui o calor é ΔH. Aí, eu vou calcular o CP ΔT. Esse CP aqui de 1,042 é o CP para a temperatura média. Essa temperatura média de 368 Kelvin é qual temperatura? É você pegar 423, somar com 313, que é a temperatura final, passei para Kelvin aqui, tá? E dividir por 2. Isso aqui, somado dividido por 2, dá 368. Aí eu vou na tabela 3. Cadê a tabela 3? Ah, eu não coloquei a tabela 3 aqui, gente, mas vocês têm a tabela 3. Eu já apresentei essa tabela para vocês lá nos slides sobre primeira lei, tá? E na tabela 3, você acha esse valor aqui, ó. É provável que na tabela 3 você tenha que fazer uma interpolação lá para achar esse valor, tá? Porque a tabela 3 ela vai ter o 350 e ela vai ter o 400 Kelvin. Então, 368 está entre 350 e 400. Tem que interpolar, tá? E aí, eu achei esse valor aqui. Substituí CP delta T e achei o calor. Deu negativo, claro, porque o nitrogênio perdeu o calor, esfriou. Agora, ele pediu também para calcular o trabalho. Aí eu usei a fórmula ΔU igual a Q mais W, tá? O ΔU é CV ΔT. Na tabela 3 também, para a mesma temperatura média, tem o CV lá. Além do CP, tem o CV. Aí eu peguei o CV, multipliquei pelo ΔT e achei quanto que vale aqui o ΔU. Nem fiz a conta, eu só coloquei CV ΔT, tá vendo? CV ΔT, aqui está o menos o calor, que a gente já tinha achado. Na verdade, não é menos, é mais, só que o calor é negativo. Mas o trabalho é cheio do trabalho. Uma observação: esse trabalho podia ter sido calculado por menos PdV, tá? ΔV, porque a pressão foi constante. Podia ter achado assim também. E aí você podia usar essa forma para achar o calor, né? O ΔS agora dá para achar o ΔS do nitrogênio. Eu vou usar CpLN de T2 sobre T1. Aqui eu estou usando aquele negócio que o CP é constante. Ele não é constante, na verdade, mas eu peguei o valor médio. Então, é razoável isso. Esse valor médio aqui. Ln T2 sobre T1 menos R logaritmo de P2 sobre P1. Isso vai dar zero. Por quê? Porque como a pressão é constante, P2 é igual a P1. Logaritmo de 1 é zero, tá? Então, essa fórmula acaba ficando igual à fórmula CP ln T2 sobre T1, que é a fórmula do, como é que diz, do sólido ou do líquido, né? Quando que a forma do incompressível fica igual à forma do gás, do ΔS? Processo isobárico, tá? Substituí os números e achei esse valor aqui, ó. Agora, deu negativo. Por que que deu negativo? Porque o nitrogênio perdeu o calor, é normal isso. A entropia diminui. Ah, mas você falou que a entropia aumenta sempre. A entropia é total. O ΔS total é que dá positivo. Por falar nisso, como é que eu acho o ΔS total? Eu tenho que achar o ΔS do ambiente, calor sobre trabalho. Agora, esse calor que a gente achou negativo, porque o nitrogênio perdeu, o meio ambiente ganhou, então tem que entrar mais. Dividido por 295 Kelvin, que é o 20 graus Celsius do meio ambiente. Deu esse número, mais uma vez, o positivo deu maior do que o negativo, tá vendo? O positivo deu 0,3885, o negativo deu menos 0,3138, quando o som dá positivo. O que quer dizer esse 0,0747 kJ por quilograma Kelvin? Ele está te dando uma ideia do quanto de trabalho que a gente perdeu nesse sistema, tá? Porque dava para ter produzido trabalho colocando aqui um motor térmico. Falei, mas a gente não vai aprender a calcular esse trabalho? Vamos, no capítulo 9, depois da primeira prova. A gente vai ficar um mês inteiro estudando o capítulo 9, que chama Disponibilidade. É o nome do capítulo 9. Availability é o nome do capítulo 9. Availability.
e entre parênteses, exergia. Exergia, disponibilidade ou exergia, tá? É o nome do capítulo 9. Existe aqui uma disponibilidade. Você pode usá-la ou não. Para achar esse trabalho, para esse trabalho aparecer, tem um investimento, que é exatamente instalar um motor térmico. Quando eu falo instalar um motor térmico, pode ser até uma central termoelétrica, tá? Que vai custar bilhões e bilhões de dólares. Mas se ela produzir vários e vários megawatts de potência, aquilo também vai custar milhões, vai gerar milhões de lucro, de dólares de lucro, e que ao longo de muitos anos vai gerar bilhões e bilhões de dólares de lucro, e que com certeza depois de alguns anos vai compensar o investimento de bilhões de dólares feito, tá? Você quer ver aonde que tem uma fonte quente e uma fonte fria que tem muita disponibilidade, apesar de não ter tanta diferença de temperatura? É a água do mar, assim no Caribe principalmente, porque você tem ali o mar a 25 graus Celsius e bem fundo, a água bem funda mesmo, a temperatura é perto de 4 graus Celsius. Então você tem um delta T de 25 graus para 5 graus Celsius. Você tem um delta T só de 20 graus Celsius. Mas é uma fonte inesgotável. Quem que mantém essa temperatura quente da água do mar é o sol, de graça. É um combustível, no caso, que é uma usina que não vai ter custo de operação, mas o custo de instalação é enorme. São as usinas chamadas de OTEC, O de Ocean, oceano, T de Thermal, E de Energy e o C de Conversion. São as Ocean Thermal Energy Conversion. São as OTECs, né? O que é uma usina desse tipo, né? É exatamente uma usina que vê que existe uma fonte quente, uma fonte fria, logo ali existe uma disponibilidade de produção de trabalho. Bom, agora é 8h10 mais ou menos. Eu acho que 8h30 a gente termina, tá, gente? Olha, ainda não é a hora, mas eu não resisto. A gente vai entender melhor isso que eu vou falar aqui agora no capítulo 9, depois que a gente fizer a primeira prova. Nós ainda estamos no capítulo 7, eu ainda nem entrei no 8. E exergia, disponibilidade é o capítulo 9. Toda grandeza física, quase todas, né, tem uma unidade. Na verdade, até aquelas que não têm unidade, que são adimensional, no fundo tem uma unidade sim. Por exemplo, número de Reynolds é um número adimensional. Mas ele é uma força dividido por outra força. É força inercial dividido por força viscosa. Então, o número de Reynolds do escoamento é a força inicial que o fluido pode fazer quando ele bater numa parede, por exemplo, a força, o impacto que ele faria contra uma parede, dividido pela força de atrito que existe ali no escoamento do fluido. Ele perde unidade, mas no fundo ele é Newton dividido por Newton, tá? Então, quando você fala que o número de Reynolds é muito grande, é porque você tem muitos newtons de força inercial por poucos newtons de atrito. Por isso que o escoamento acaba sendo turbulento. Quando é o contrário, o número de Reynolds é muito baixo, você tem poucos newtons de força inercial devido ao movimento do fluido e muita força de atrito. Então, o escoamento é laminar. É o caso de óleos, né? Um óleo escoando numa tubulação, normalmente ele escoa de forma laminar, sem turbulência, exatamente porque o denominador, né? A força viscosa é muito grande, então acalma a força inercial e não gera turbulência. Agora, a maioria das grandezas físicas tem unidade, por exemplo, corrente elétrica.
ampere, coulomb por segundo. Qual que é a interpretação disso? Em geral, a gente começa sempre pelo denominador. Num condutor, se a corrente elétrica é de 100 amperes, quer dizer que é de 100 coulomb por segundo. Quer dizer que em cada segundo, numa seção transversal desse condutor, passa uma quantidade de cargas livres em movimento, né, de 100 coulomb. É uma taxa de cargas livres atravessando uma seção transversal do condutor. A cada segundo passa ali 100 coulomb. A rapidez, a velocidade, quilômetro por hora, né? Imagina um carro que se movimenta a 110 km por hora numa estrada retilínea, ligando, por exemplo, chegando, por exemplo, em Brasília, né? Eu nunca fui de carro em Brasília, mas dizem que é muito reto, então dá para ficar a 110 km por hora durante muitos e muitos e muitos minutos, horas da viagem, tá? Então imagina isso. Então quer dizer que a cada hora você anda 110 quilômetros. Aqui seja média, né? Imagina que você conseguiu manter uma velocidade média de 110 quilômetros, que o velocímetro está marcando isso, não tá? Então quer dizer que depois de uma hora você andou 110 quilômetros. Essa aqui é a interpretação. Consumo de água na sua casa, né? Quando você mede o consumo de água, você está vendo ali, se você fizer a leitura aí desse hidrômetro, né? No início do mês e no final do mês, e isso aí deu, quando se subtrai uma coisa da outra, deu, por exemplo, 15 mil metros cúbicos durante aqueles 30 dias. Então, quer dizer que durante um mês, a família consumiu 15 mil metros cúbicos de água. Então, toda grandeza física não tem uma unidade, mas essa unidade não tem uma interpretação? Eu pergunto para vocês, quando a gente achou que a variação de entropia num sistema vale igual esse aqui, quanto que deu? Esse aí, ó, desse problema aqui, ó. A variação de entropia total aí deu quanto? Lá embaixo deu mais 0,0747 quilojoules por quilograma aqui, ó. Se eu soubesse quantos quilogramas de nitrogênio que tem dentro do cilindro aqui, ó, eu bastava multiplicar, tá? Vamos supor que tivesse 10 quilos, tá? Então, quando eu multiplicasse por 10, ia virar 0,747, concorda? Kilojoule por Kelvin. Se quisesse passar para joule, multiplicava por 1000, ia dar 74,7 joule por Kelvin. Arredondando, 75 joules por Kelvin. Então, esse problema aqui, ó, se tiver 10 kg de nitrogênio, qual que deu o ΔS total aí? 75 joules por Kelvin. O que que isso quer dizer? Eu sei o que quer dizer 100 coulomb por segundo. Eu sei o que quer dizer 110 km por hora. Eu sei o que quer dizer um consumo de água na minha casa de 15 mil metros cúbicos por mês. Esse é fácil demais, né? Até quem não entende de física sabe o que quer dizer esse último, mas 100 coulomb por segundo, você tem que explicar, né? O que é isso? Em cada segundo, numa seção transversal do fio, passa 100 coulomb de carga. Aliás, corrente elétrica é enorme essa, né? E no caso da entropia, né? Bom, para explicar isso, eu vou usar essa lâmina aqui, tá? Você imagina uma fonte quente a 1200 e uma fonte fria a 300, o meio ambiente. E que a gente tem aqui uma quantidade de calor que está saindo da fonte quente e indo para a fonte fria e que essa quantidade de calor é igual a 1000. Então esquece desse motor, tá? Esquece do motor. Imagina sem o motor. Sem o motor, a fonte quente pega 100 não, 1000, tá? E manda para a fonte fria.
Então, sem o motor, como é que você calcula o ΔS total? Você calcula assim, ó, menos 1.000 joules dividido por 1.200, que foi a variação de entropia da fonte quente. Perdeu 1.000 na temperatura de 1.200. E a fonte fria ganhou 1.000, por isso que está mais, dividido por 300. Não deu 2,5 joules por Kelvin? Então é esse 2,5 joules por Kelvin que eu quero saber o que isso quer dizer. Igual a guria mesmo, eu te falei o que é 100 amperes. Então, já vou te adiantando que cada 1 Kelvin da temperatura da fonte fria implica uma perda de trabalho de 2,5 joules por Kelvin. Essa que é a interpretação. Cada Kelvin desses 300 Kelvin tem a ver com 2,5 joules de trabalho perdido. O trabalho perdido é você pegar esse ΔS total de 2,5 joules por Kelvin e multiplicar pelos 300. O trabalho perdido é TL vezes ΔS, e que vai dar 750. Se não, vejamos, se você colocar o motor aqui, bom, todo mundo sabe que esse motor aqui tem um rendimento de 75%, né? Porque nós já fizemos essa conta várias vezes, né? Fonte quente é 1.200, fonte fria é 300. Se você fizer aquela forma de Carnot, né? 1 menos TL dividido por TH vai dar exatamente 75% de rendimento. Então, dos 1.000, 75 vai virar trabalho e 250 vai perder. Tá vendo? Esse 750 aqui, ó, é um 750 que a gente calculou pelo ciclo de Carnot, mas que poderia ter sido calculado também, esse trabalho produzido, por esse trabalho perdido. Nesse caso, com o motor, foi o trabalho produzido, e aqui, pelo TL ΔS, é o trabalho perdido, tá? Esse aqui é o diagrama, né, de Carnot, do ciclo de Carnot no diagrama TS. Eu nunca tinha apresentado ele para vocês, mas o ciclo de Carnot é duas isotérmicas, então uma em cima, outra embaixo, alternado por duas adiabáticas reversíveis, então não pode ter variação de entropia, tá? Sempre dá um retângulo, diagrama TS do motor térmico do ciclo de Carnot. É sempre um retângulo, tá? Aqui é a temperatura alta, aqui é a temperatura baixa, e a área dentro desse retângulo é o trabalho, tá? Bom, então eu sei, é bem mais fácil entender o que é 100 amperes, 110 km por hora e um consumo de 15. Eu falei 15.000 metros cúbicos, eu falei uma coisa errada, é 15.000. Não é isso mesmo, 15.000 metros cúbicos por mês. Tá certo. 15.000. Agora eu estou na dúvida. 1 litro é 1.000. Como é que é? 1.000 litros é 1 metro cúbico. Eu acho que eu estou falando uma coisa errada. Tinha que ser 15.000 litros por mês, tá? Eu acho que eu falei errado. O consumo típico de uma casa é 15.000 litros por mês. Tá? Eu acho que eu falei alguma coisa errada lá. Mas tudo bem. Mais fácil entender isso, né? Aqui, 100 amperes, 110 km por hora, do que entender o que é 2,5 joules por Kelvin, né? A gente vai aprofundar mais isso quando chegar no capítulo 9. Bom, gente, problema 8.1, eu acho que é o último, porque depois desse problema é a lista 8 de exercícios, que vai ser só 3 exercícios hoje, tá? Então, aqui, ó, nós estamos pertinho da aula, de acabar a aula. 8h20, em 10 minutos eu faço esse problema, tá bom? Bom, eu também não coloquei a foto dele, então deixa eu ir lá na página 470,
E deixa eu ler esse problema 8.1. Vai acompanhando aí a figura, vai acompanhando aqui os dados e o determine, tá ok? E eu vou usando aqui o problema. Eu vou lendo aqui, ó. Oxigênio é comprimido adiabaticamente em um cilindro, em um dispositivo cilindro-pistão de um estado inicial de 27 graus Celsius e 100 kPa. A partir desse estado, tá? Ele deu o estado inicial. Foi isso que ele deu. O trabalho que comprimiu o trabalho de entrada, deu work input, is 2.142 kJ por quilomol. Então, ele deu o trabalho ele deu o trabalho molar, né? Por isso que eu pus uma barra aqui em cima, Wzinho, e com uma barra em cima, 2.142 kJ por quilomol. Encontre. Usando a tabela 7, isso é uma coisa importante, tá? Ele pede para usar a tabela 7. Tabela 7 é aquela tabela que vai ter o tal do S0 e que vai permitir a gente achar aquela integral de CP dt sobre t com precisão, em vez de falar que o CP é constante. Encontre a temperatura final e a pressão final. Pronto. Ele pediu para achar essas duas coisas, tá? Muito bem. Você fala, é um cilindro com êmbolo móvel. Você não falou que quando tem uma coisa assim, o processo é isobárico? Não, mas aqui você comprimiu e tinha um isolamento térmico aqui em volta, tá? Eu devia até ter feito isso, colocado em volta do cilindro um isolamento térmico para deixar bem claro que não teve troca de calor, foi uma compressão adiabática, tá? Reversível, então não pode ter sido uma coisa assim muito rápida, não, de abaixar o êmbolo muito rápido, não. Abaixou o êmbolo devagarinho, não tinha atrito entre o êmbolo e o cilindro para poder ser reversível, para não ter atrito, e devagarinho, devagarinho, para não dar turbulência, mas para o calor não sair, porque à medida que você comprime, o fluido esquenta, né? E aí a tendência é sair calor, mas o calor não sai porque tem um isolamento térmico. Vamos lá. Como o processo foi adiabático, Q é igual a zero. Logo, o ΔU vai ser W, porque não vai ter assim, ΔU não é calor mais trabalho? Aí vai ficar que o ΔU 2 menos 1 igual a W. Repara que eu estou tudo com essa barrinha em cima, porque eu estou com a unidade, não está quilojoule por quilograma, está quilojoule por quilomol, tá? Muito bem. Agora nós vamos substituir o 1 da tabela 7 para poder achar o 2, tá? Então eu vou pegar a fórmula aqui, né? O 2 menos o 1, que daqui a pouco eu mostro porque que é esse valor, igual ao trabalho que ele deu esse trabalho. Aqui, ó, ele deu. Cadê esse valor 6.442? Esse é o 1. A temperatura inicial é 27 graus Celsius, que na verdade é 300 Kelvin. Então aqui, ó, quando eu vou para 300 Kelvin ou 27 graus Celsius, eu pego o valor do U1. E aqui também, gente, eu estou pegando o valor do S0, tá? S0 não é entropia, é uma parte da entropia, é uma parte da fórmula. Cuidado, hein? Isso aqui é um livro em inglês. Então, quando eu coloco 6, vírgula 242, você tem que interpretar que isso aqui é 6.242. Esse negócio de vírgula em inglês não quer dizer casa decimal, quer dizer milhar. Aliás, aquela confusão do invoice que o pessoal está falando muito lá da compra da vacina no Ministério da Saúde, parece que um dos erros que tinha numa das invoices, que eu nem sei o que é invoice, tinha a ver com esse negócio de vírgula, sabe? No caso, era um erro lá no caso de inglês, quando traduziu para português ou vice-versa. Então, presta atenção. Se você está usando a tabela do livro que você está usando em espanhol,
Lá, pode observar que aqui está ponto, tá? Mas como aqui é o living, que é o ponto para nós, né? No sistema internacional, é que é milhar. Mas isso aqui na verdade é 6.242 kJ por quilomol. E aqui é o contrário, esse ponto aqui é que é casa decimal. Aqui é como se fosse traduzindo para o português. Traduzindo para o português é meio esquisito de falar. Traduzindo para o sistema internacional de unidades. Isso aqui é 205,213, tá? Quilojoule por quilomol. Então eu vim aqui, repara que eu não coloquei 6, igual estava lá, eu coloquei 6.242, tá? Aqui é 2.142, achei o 2, e como tem esse o 2 aqui, que é 8.384, eu entro na tabela de trás para frente, né? Para poder achar a temperatura T2. Olha ela aqui, ó. Quanto que eu achei? O valor deu 8.384. 8.384. Tinha exatamente esse valor lá, ó, 8.384. Então eu venho e acho a temperatura. Lembra que vermelho é o que eu tenho, verde é o que eu achei na tabela. Aqui, vermelho é o que eu tenho. Aí o verde vai ser a temperatura. E também o S0. Por falar em S0, eu vou entrar na fórmula que a variação de entropia, que é zero. Por que o ΔS é zero? Porque foi adiabático. Foi um processo adiabático reversível. A gente estudou isso na aula passada. Quando você tem um processo adiabático reversível, ele é isoentrópico. Lembra daquelas 4 frases que a gente falou na semana passada? A primeira era assim, que a gente ia falar se era falso ou verdadeiro. A primeira era assim: todo processo adiabático reversível é isentrópico. A recíproca não é verdadeira. Então, ΔS zero. Então, zero. E aqui é S2 zero menos S2 expoente zero menos S1 expoente zero. Base molar. Então, aqui eu tenho que usar o R molar. O R molar é o R universal. Quando está usando a base molar, isso aqui é o R universal. Logaritmo P2 sobre P1. Então pronto, eu tenho o S0 final, o S0 inicial. Repara que aqui está com vírgula. Tá vendo? Está com vírgula. Por que está com vírgula? Porque lá estava com ponto. Isso aqui é ponto e aqui é ponto. Então isso é casa decimal. Esse é um erro assim muito frequente que a gente comete. Normal, né? A gente cometer esse erro. Menos o R universal famoso, né? 8,314. Vocês conhecem esse R universal mais em ATM, vezes litro por mol Kelvin, é o famoso 0,082. Mas em quilojoule por quilograma Kelvin é o 8,314. Logaritmo de P2 sobre P1. A única incógnita aí é o P2. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho de achar o P2 aí, mas é só você mexer aí na sua calculadora, né? Usando o logaritmo neperiano, usando aquele negócio de exponencial, né? Que você vai achar que o P2 é 280 kPa. Pronto. Um problema fácil de fazer, mas se a gente não tem o conceito de entropia, variação de entropia de gás, fica muito difícil. Gente, 7h35, 8,3 e 8,5 para entregar na semana que vem. Esses 3 exercícios eu coloquei para vocês. Não pus a resposta dessa vez, não. Eu estava meio preguiçoso ontem, né? Eu não pus resposta aqui desses exercícios, mas vocês têm a resposta no livro em espanhol, né, gente? Eu vou salvar. Voltei para a sala de aula, o meu microfone, que eu não sei porque aquela hora ele ficou mudo, né, gente? E agora eu vou parar a aula, parar a gravação.